Olá, meu nome é Leonardo Cury, né? Sou assistente social, militante dos movimentos sociais, colaborador da Mídia Ninja e Jornalistas Livres. E a gente está aqui para essa aula, para a gente poder falar da importância das redes sociais para a mobilização popular. E a gente tem nessa aula como tópicos, né, 3 momentos. O primeiro são o que são as redes sociais, né? A gente vai debater um pouco do que são essas redes, né? Como que elas se organizam, né? O que são as mídias sociais e a importância das mídias digitais, especialmente no momento em que vivemos. E também um último tópico que é disputar a comunicação de massas, né? Essa importância da gente poder pensar a comunicação popular como uma estratégia para a organização da esquerda brasileira. Para a gente pensar, né, como que é importante a comunicação, né, para os movimentos sociais e para a organização popular, a gente primeiramente tinha que discutir mais sobre o que são as redes sociais, né? Há um imaginário que as redes sociais é o Facebook, o Instagram, né, e outros espaços comunicativos, né, tanto aplicativos de mensagens quanto também, né, espaços de redes interativas na internet, mas não é bem por aí, né? Se a gente for pensar, as redes sociais, elas sempre existiram, inclusive antes da internet e antes da gente poder ter esse conceito mais amplo, né, de organização social e organização popular, né? A gente pode pensar que redes sociais são todos os espaços onde coletivamente a gente se organiza enquanto sociedade, né? Então a família da gente, né, é uma rede, né, de contatos. A gente tem, às vezes, no bairro, né, um grupo de estudantes, um grupo de jovens, né, um espaço onde as pessoas se organizam, né, para pautas políticas, sejam elas, né, pautas afirmativas como, né, os direitos e cidadania LGBT, ou então o próprio hip hop. A gente tem essa ideia de redes sociais pensando tanto das formas micro, né, que são as pequenas aglomerações de pessoas, como numa contextualização mais macro, que são os grandes movimentos, né, onde trazem não só uma rede social, uma rede de sujeitos, mas várias redes de sujeitos, né? Então, a Ivana Mendes mesmo, que é uma comunicadora, né, e professora de comunicação, né, no Rio de Janeiro, ela sempre gosta de caracterizar que as redes sociais, elas têm um sentido de fazer com que as pessoas se identifiquem por uma pauta, né? Assim, esse é o grande ponto de interlocução do que são as redes sociais e como que essas redes sociais, ao longo do tempo e objetivamente com o avanço da comunicação e da tecnologia, passaram a ficar um pouco mais explícito, né? Essa ideia de rede social, e aí quando a gente ouve principalmente no âmbito da comunicação a bolha, ela tem todo sentido, né? Porque a bolha, ela é nada mais nada menos que é a forma que a gente tem de escudo de tentar forçar com que uma parcela daquela população, aqueles espaços de pessoas que dialogam junto com a gente, tenham os mesmos debates, os mesmos diálogos e as mesmas visões, né? Quando a gente vê mais para frente mídias digitais, a gente vai entender que essa bolha ela passa a ter o algoritmo e ela passa a ter, obviamente, o interesse comercial. Mas nesse primeiro momento, né, a gente pensa a rede social, e aí principalmente para a esquerda no Brasil, a gente teve na década de 70 e 80 um grande instrumento de organização popular e social, que foram, por exemplo, as comunidades eclesiásticas de base, né? Eram redes de pessoas organizadas dentro de um território que tinha uma discussão sobre fé e política e que trouxeram, né, dessa discussão de fé e política o ressurgimento das organizações populares comunitárias, né, os espaços de organização, né, dos direitos, né, humanos daquele território, como também junto, né, com o novo sindicalismo brasileiro na década de 80, né, os movimentos sociais como, por exemplo, né, a criação do MST enquanto organização dos movimentos do campo, né, a ampliação de um debate que era só da comunidade de base, mas também linkando com várias outras comunidades, várias outras que a gente pode chamar de redes, né, numa lógica de organização, né, popular mais macro. É importante a gente pensar que muitas das vezes a gente cobra, né, enquanto movimento social, enquanto esquerda, a ideia do trabalho de base, né? Poxa, por que a esquerda não faz trabalho de base, né? É porque a gente perdeu
uma identidade de organizar essas micro-redes, né, esses espaços, né, coletivos comuns dentro das comunidades, né? A grande força que tinha a comunidade eclesiástica de base, porque além dela ter uma pauta comum, né, que era essa discussão de fé e política, ela também dava conta de se organizar através de leitura de texto, né, no campo da própria formação política mais amplo, né, das disputas das regiões, dos territórios, né? Então a gente pode pensar que nos últimos 10 anos foi muito pouco investido no âmbito, né, das organizações de esquerda, essas redes sociais menores, e muito mais de forma ampla as pautas gerais, que são também importantes, né? As pautas que a gente pode dizer ali, né, como a Angela Davis fala da interseccionalidade, né, que a gente pensa a pauta que é vinculada ao movimento de trabalhadoras e trabalhadores, né, a pauta negra, a pauta de mulheres, né, a pauta das afirmações, mas num campo mais geral. E aí a grande dificuldade que a gente tem é porque essa palavra redes sociais ela foi construída também no contexto da tecnologia através das redes interativas digitais, né? A gente vai ter ali essas redes interativas digitais, seja ela no início, o próprio Orkut e posteriormente o Facebook, o Instagram, né? E aí também os aplicativos de mensagens instantâneas, né, como o Telegram e o WhatsApp, como espaços de organização dessas redes, seja elas através de grupos, seja elas através de afinidades, né? Onde essas mídias digitais, onde esses espaços de interação digital começaram a se organizar primeiro pela familiaridade que você tem com as pessoas, né? Então, por exemplo, né, num canal de interação como o Facebook, você tem familiaridade com um certo número de pessoas que têm um certo tipo de pensamento, mas, obviamente, esse funil, né, que a gente vai, né, chamar ali de bolha, né, que é o que define mais claro uma rede social ou não, ela vai se dar pelo algoritmo, que é a necessidade da matemática computacional de dar conta de poder fazer uma seleção, né, de possibilidades comunicativas, que no caso vai ser tanto aquilo que você é e aquilo que você escreve na rede social, quanto aquilo que os seus amigos escrevem que você mais interage, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão a gente pensa a rede social só no campo que a gente vai nos movimentos sociais ali brincar, que é do online, né? As redes sociais, elas são muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, organizadas fora dos espaços da internet. No segundo ponto, que a gente começa a pensar essas mídias digitais, é pensar como que elas são importantes nessa disputa da comunicação de massas. A gente teve no Brasil, na década de 80, na década de 90, um crescimento muito grande das redes que pensavam a ideia das rádios, né, comunitárias como um espaço de comunicação e difusão do conhecimento. E a gente não teve muito sucesso, inclusive, né, nos governos, né, Lula e Dilma, na grande difusão dessas rádios comunitárias como uma estratégia comunicativa e popular. Não só no campo da esquerda, mas também no campo de democratizar a relação entre o que era a rádio comunitária e o que era a rádio comercial. E com o advento da internet, por ser gratuita, por não necessitar de uma concessão pública, né, e por ser ao mesmo tempo também muito rápida os espaços de comunicação, nós conseguimos no Brasil principalmente, né, ter uma disputa de narrativa que foi através da internet, né? A gente começa essa disputa de narrativa especialmente em 2013, mas a gente teve vários espaços ali, a gente vai falar, né, depois um pouco, né, do Internet Sem Fronteiras, né, da própria organização, né, dos coletivos fora do eixo que, né, construíram, né, narrativas independentes de jornalismo e ação, que é a Mídia Ninja, né, mas esses espaços, né, que são das redes sociais, que são de mídias digitais, quando a gente conseguiu se apropriar deles já nos anos 2000 de uma forma mais potente, né, que a gente pode dizer assim, porque consegue comunicar em massa, não só para aquele grupo das pessoas que são da comunidade eclesiástica de base, não só daquele grupo que são das pessoas vinculadas ao sindicato, mas a gente consegue atingir outros estados, outros países, a gente consegue ampliar, né, uma bolha de comunicação, que é fazer com que pessoas que antes não tinham acesso a um conteúdo, por exemplo, do que acontecia nas ruas, das lutas sociais, a gente
passa a ter esse debate de forma mais ampla. Só para a gente terminar, né, quando a gente pensa essas mídias digitais, um ponto é necessário da gente poder aqui fazer de debate. Qual que é? O que acontece na internet, né, não é uma militância virtual. A gente tem que diferenciar essa ideia de uma militância virtual e da comunicação de massa. Né? Os canais de comunicação da esquerda, como por exemplo Jornalistas Livres ou própria Mídia Ninja, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, constrói uma narrativa que é baseada na história da rua, na história dos atos, na história dos protestos. Né? Então só há uma foto que viraliza, né, no campo, né, da dimensão de pessoas atingidas, por exemplo, na Mídia Ninja, porque houve o ato que aconteceu, por exemplo, né, em Belo Horizonte no dia de ontem, né, com 250 mil pessoas. Essa foto, né, que teve 250 mil pessoas no seu entorno, no seu contorno, na sua imagem, ela vai chegar a 2, 3, 4, 10 milhões de pessoas. Né? A gente teve experiências, né, na Mídia Ninja no ano, por exemplo, de 2013, 2014, no início da sua formação, onde um ato que aconteceu em Florianópolis de 2 mil pessoas foi atingido, né, no âmbito do alcance para 2,5 milhões de pessoas. Né? Então a gente pensa, quando que um ato em Florianópolis com 2 mil pessoas seria visto, né, seria considerado como um espaço de mobilização popular para mais de 2 milhões de pessoas, né, que não só no Brasil, mas em outros países também tiveram acesso. Né? Então, a internet e as mídias digitais tiveram essa importância de poder construir uma narrativa que a gente, enquanto esquerda, não conseguiu democratizar os meios de comunicação, especialmente de rádio e TV. E aí a gente pensa, né, como que a gente tem, né, um aparelho comunicativo tão importante, né, que são essas mídias digitais, nessas redes sociais virtuais, e como que a gente pode aproveitar esse espaço de comunicação, mas paralelo a essa potente comunicação que a gente tem de massa hoje, também não perder esse trabalho de base e essa organização popular que se faz da comunicação como uma estratégia central. Disputar a comunicação de massa, para nós da esquerda, também sempre foi muito mais difícil, né, em relação às comunicações e os espaços, né, empresariais que a gente tem, como os jornais, os rádios, as TVs privadas. Porque, para nós, a linguagem, por exemplo, ela tem que ser acessível. Né? Não dá para a gente poder ter uma escrita, né, ou um espaço de vídeo ou de diálogo, onde a gente sabe que o público da esquerda, principalmente a classe trabalhadora, talvez não possa compreender os cenários, os espaços. Né? Não é a foto pela foto, não é o texto pelo texto. Uma outra questão que também para nós, né, que disputamos essa ideia de uma comunicação de massas, que é a questão do respeito aos direitos humanos. Né? Os direitos humanos, ele é um ponto central para que a gente possa fazer uma construção comunicativa, né, que leve em consideração sempre que há um outro que ali, né, está sendo receptor daquela informação, mas ao mesmo tempo que aquela informação ela tem que ser construtiva no campo dos direitos humanos. Né? Não dá para ter uma ideia de palavras ofensivas ou imagens que afete uma parcela de uma população, né, que sofre cotidianamente as violências e as opressões sociais. Né? Pelo contrário, né, a nossa forma de expressão e de comunicação, né, ela não pode vir, né, da fake news ou menos ainda do bullying como uma, né, condição da gente poder pluralizar os entendimentos, né, e as informações que ali a gente está tentando construir. A verdade também, ela para nós, ela tem uma centralidade muito importante. Né? Não dá para a gente poder colocar uma informação no campo, né, da disputa da comunicação de massas que pode ser ou talvez seja. Né? A gente tem que levar em consideração, né, que a classe trabalhadora ela sempre teve veículos de comunicação no Brasil que a enganou, né, que fraudou entendimentos de mundo e de saberes, né, como as novelas fazem, né, no seu cotidiano, nas grandes redes de televisão, né, como os jornais utilizam da manchete, né, uma estrutura de texto completamente diferente, muitas das vezes, do que é aquela notícia ali, quando você vai ler ela como tudo. Né? E a liberdade enquanto valor ético central. Né? A liberdade ela é um espelho que a gente tem para poder fazer com que aquela comunicação chegue para as pessoas que dela têm interesse. Né? Então a gente tem esses espaços,
né, como uma disputa, né, de narrativa, né, e aí, por exemplo, quando em 2013, 2014 surge, né, a mídia ninja, né, narrativas independentes, jornalismo em ação, justamente porque a gente entendia que a gente tinha que ter uma narrativa diferente da narrativa apelativa, né, e focalista que muitas das vezes a gente tem que disputa com a gente a opinião pública. E, paralelo a isso, a gente teve também um advento muito importante, que foi a construção de jornalistas livres, né? Porque se para a mídia ninja, muitas das vezes, ficava um entendimento mais amplo de comunicação, que era o ato da rua, o cotidiano, a luta social, né? Cabia, né, um coletivo que foi se construindo dentro da própria mídia ninja e de outros coletivos de jornalistas, né, entre São Paulo, Belo Horizonte e outros estados, né, que é a ideia do jornalismo livre, né? Esse jornalista livre, ele tenta construir uma qualidade e uma amplidão maior do entendimento, inclusive do que foi o ato, né? Explicando, fazendo uma pauta mais histórica, tentando construir, né, entendimentos e narrativas de mundos que passam sobre isso. A gente tem, dentro desse processo da comunicação de massa da esquerda, né, canais de podcasts, né, espaços de texto livre, a fotografia como um outro valor também que a gente passa a ter a partir, né, do advento da internet, mas isso foi muito pela esquerda brasileira, né, de tentar fazer com que a fotografia não retratasse só aqueles senhores feudais de antigamente, né? As pessoas brancas de terno que representam uma coletividade através de um processo eleitoral, né? Então a gente teve, por exemplo, entre jornalistas livres, né, a mídia ninja e vários outros canais de comunicação, como Alvorada, né, e outros veículos, né, Intersencion, que era o quê? A ideia de colocar as mulheres, né, colocar as crianças, né, colocar as bandeiras, colocar as multidões, porque é o povo o principal responsável pela luta popular e pela construção, né, da sociabilidade. Então, se é desse povo que constrói a riqueza e que também faz as lutas sociais, não pode ter uma imagem central apenas de uma liderança ou apenas de um líder, né? Então, é importante dizer isso porque isso traz uma mística diferente, isso traz uma imagem diferente e essa estética é uma estética muito característica dos movimentos sociais, né? Você não vai ver numa grande rede de televisão, né, ou então no jornal, uma capa que mostre uma mulher trans como uma protagonista desses espaços de luta, por exemplo, como uma luta pela educação, ou pela saúde pública, ou pelo direito socioassistencial, previdenciário, né? Para a gente poder aqui caminhar, né, com esse terceiro momento da aula, algumas questões que são, na verdade, questionamentos, né, que eles não têm resposta, mas no campo da filosofia eles são necessários com que sejam perguntados, aqui a gente tem que dizer, né, por exemplo, como que a gente vai construir uma comunicação que ela cada vez mais perpasse o que a gente tem da construção online, mas ela ganha as mentes e os corações das pessoas que às vezes ainda não estão nas ruas e nos atos, né? Os encontros políticos, as reuniões, os espaços coletivos, eles têm cada vez mais que ser valorizados, não pelo clique da foto ou pela possibilidade daquilo viralizar na internet e ser notícia, mas porque são espaços estratégicos para a comunicação, né? Pensar a comunicação enquanto direito humano é a gente pensar a possibilidade da disputa da opinião pública no dia a dia, né? A gente viu aí, por exemplo, o movimento neopentecostal, que hoje tem uma grande bancada, né, no parlamento brasileiro, que construiu através de cédulas, né? As células eram quatro se organizavam em mais 4 e nesse processo, né, multidões foram, né, organizadas dentro desse espaço e a gente agora, né, nesse momento que a gente vive, né, com um governo extremamente autoritário, né, que tem do fascismo a sua forma de governança, a gente tem muitas possibilidades de debater, tanto nos enfrentamentos que nos fazem resistir, mas também nas possibilidades de luta e de sonhos que fazem com que a gente pense novos horizontes para o Brasil, né? Eu termino essa aula pensando a comunicação como a história da sociedade, né, brasileira e da nossa formação sociohistórica, né? O Brasil, ele começa com uma narrativa de que ele foi descoberto. E a gente passa ao longo dos últimos anos construindo uma nova narrativa dizendo que o Brasil foi invadido, né? As pessoas tiveram seu direito violado, né? As indígenas, as pessoas, né, que advieram da África, né, de forma, né, pela escravidão.
E esse processo nos trouxe, ao mesmo tempo, muita violência e muito interesse privado sobre o interesse público, mas teve muita luta, né? A gente teve luta para deixar de ser escravo, a gente teve luta, né, para que a gente pudesse ter, né, um espaço de república de direitos sociais. A gente teve no século XX uma série de golpes de Estado, seja ele civil ou seja ele civil empresarial militar, como de 64 a 85, né? E o que a gente tem aqui para pensar da comunicação, né, é que o ato de comunicar ele é um ato revolucionário. Né? E se ele é um ato revolucionário, a comunicação ela não pode ser pautada pelo medo do futuro que pode vir para o nosso cenário conjuntural, mas pela coragem que a gente tem de não deixar com que outros contem a nossa história. Né? Não serão mais os portugueses que vão escrever a história do Brasil, não serão mais os brancos que vão escrever a história de negras e negros, e jamais vão ser os homens que vão escrever a história de mulheres. Né? Porque se a revolução no Brasil ela tem uma estrutura que é uma estrutura extremamente popular, é porque ela se pauta em todos esses valores e a liberdade enquanto valor ético central para ser construída para todas e todos.